Muito obrigado pela cooperação de todos em ocupar os seus lugares. Dentro de breves instantes iremos dar início ao programa espiritual. Entretanto, convidamos todos que tiverem aparelhos eletrónicos a colocá-los em modo silencioso para não perturbar a atenção de ninguém. E agradecemos muito a vossa cooperação também neste sentido. Em nome da Congregação Braga Leste, das Testemunhas de Jeová, estendemos as cordiais boas-vindas a todos os presentes, quer os irmãos e irmãs e pequeninos que estão aqui presentes no Salão do Reino, quer os irmãos que assistem a partir das suas casas pela plataforma Zoom. Vamos iniciar por entoar um cântico de louvor a Jeová. Por isso convidamos todos a poder expressar a sua alegria por entoar este cântico com o tema Vou alegrar a Jeová, baseado no texto de Provérbios, capítulo 27, versículo 11. Após entoarmos o cântico, convidamos o irmão Emídio Moutinho para nos representar na oração inicial. Muito obrigado, irmão Emídio, pela bela oração que nos representou ao nosso Pai Jeová Deus. Alguma vez ou em algum momento da sua vida já sentiu que não tinha valor nenhum? Ou até que não sabia muito bem porque é que Jeová o tinha atraído à sua organização? Então hoje vamos tocar neste ponto. Será que um homem imperfeito ou uma mulher imperfeita é valioso para Jeová Deus? Vamos estar atentos a este ponto. Mas há também um outro ponto que queremos destacar. O dia 6 de novembro foi um dia histórico para o povo de Jeová por causa do anúncio de mudanças na reunião Vida e Ministério. Hoje vamos considerar algumas delas. Por isso, queremos todos prestar detida atenção. De modo que introduzimos já o primeiro discurso com o tema Pode um homem ser útil para Deus? Prestemos atenção ao irmão Rui Matos. O leão caça de diversas maneiras. Às vezes, ele faz uma emboscada. Aproveita um grupo de animais que está, por exemplo, a beber água, ou numa passagem em que está a passar uma manada de animais e então faz uma emboscada. Outras vezes, ele simplesmente aproveita-se da situação. Por exemplo, às vezes, uma cria que está adormecida ou até um animal que está debilitado. Então, ele aproveita e ataca aquela presa. A Bíblia compara Satanás a um leão. E os métodos que ele usa são idênticos aos que nós vemos no reino animal. Às vezes, Satanás
faz uma emboscada. Ele usa a perseguição, usa a oposição para nos atacar, para nos fazer quebrar a nossa integridade. Mas, em outras ocasiões, Satanás aproveita-se das situações. Ele espera que fiquemos desanimados, deprimidos, e então aproveita essa situação em que estamos num estado depressivo para nos fazer desistir. Foi isso que ele tentou com Jó, e é sobre esta última situação que nós vamos falar hoje. E para fazer isso, Satanás usa duas mentiras. E vamos considerar a primeira em Jó, capítulo 22, o versículo 1 e 2. E diz assim: Elifaz, o temanita, disse em resposta: Pode um homem ser útil para Deus? Pode alguém com perspicácia ser-lhe de algum proveito? Já imaginou? Aqui, Elifaz está a dizer que o humano, nós, não somos úteis para Deus. E reparem que ele não está só a falar de Jó, ele está também a falar do homem. Ele está-nos a incluir nesta insinuação. Este método, que é usado aqui por Elifaz, já não é a primeira vez que ele é usado. Se nós recorrermos a Jó 2,4, reparamos que Satanás usou um método semelhante. Ele disse, quando Satanás disse a Jeová: pele por pele, o homem dará tudo o que tem pela sua vida. Portanto, Satanás, nesta ocasião, questionava não só a lealdade de Jó, mas questionava também a lealdade de todos os humanos, inclusive nós, os que estamos aqui presentes. Agora, em Jó 22:2, Satanás usa Elifaz para dizer que o homem é inútil para Jeová. Qual é que é o objetivo? Bem, o objetivo é arrasar-nos, é colocar-nos lá embaixo, é com que nós fiquemos desmoralizados e achemos que não vale a pena servir a Jeová. E é então aqui que Satanás se aproveita desta situação. Ele aproveita-se de situações como, por exemplo, talvez devido à nossa criação, talvez devido a pressões do nosso dia-a-dia, à idade avançada, também a problemas de saúde, ou até mesmo quando temos algumas limitações em que não conseguimos fazer tanto, ou não conseguimos, por exemplo, participar tanto no ministério como fazíamos anteriormente. E então isto faz com que possamos ter alguns sentimentos de inutilidade. A segunda mentira vem logo no versículo 3, Jó 22:3. Ele diz: será que o Todo-Poderoso se importa que seja justo? Ou será que ele ganha alguma coisa por seres íntegro? Então ele faz aqui, nesta frase, está a dizer, ou nesta pergunta, está a dizer que Deus não quer saber se nós somos justos ou não. Ou seja, está a dizer que Deus não se importa. Quer a gente faça o bem, quer a gente faça o mal, Deus simplesmente não quer saber. Quando uma pessoa é influenciada por estas ideias, o que é que acontece? Então fica mais vulnerável aos ataques de Satanás, pode cair em desânimo e, com o tempo, pode até mesmo fazer com que se afaste de Jeová. É então desta forma que o leão, Satanás, nos ataca. Aproveita-se da situação. Por isso temos que resistir à ideia de que o que fazemos não é suficientemente bom para Jeová Deus. E a prova de que você é útil é o que encontramos em Provérbios capítulo 27 e o versículo 11. Quer ver? Provérbios 27:11, e diz assim: "Sê sábio, meu filho, e alegra o meu coração, para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia."
reparou, Jeová, o soberano universal, convida-o a si a dar uma resposta a Satanás, o diabo. Convida-o por dizer: se é sábio, meu filho, e alegra o meu coração. Então, nesta frase, nós vemos que Jeová se importa consigo. Porque ele, para ver se você é sábio ou não, ele tem que estar atento a si. Ele tem que ver o que é que você faz. Se está a fazer o bem ou se está a fazer o mal. E reparem que aquilo que nós fazemos influencia profundamente os sentimentos de Jeová. Porque logo a seguir diz: alegra o meu coração. Portanto, aquilo que nós fazemos pode fazer com que Jeová fique triste ou pode fazer com que Jeová fique alegre. Portanto, esta é sem dúvida uma prova de que Jeová nos ama e de que aquilo que nós fazemos é útil para Jeová. E ele de facto está mesmo interessado em saber qual é a posição que nós tomamos. Se nós tomamos o lado dele ou se tomamos o lado de Satanás. Portanto, se você adotar este proceder, pode ter a certeza que Jeová o considera muito útil. Vamos ver agora, por favor, a imagem que acompanha este manual e vamos ver uma das maneiras em que nós podemos ser úteis para Jeová. E reparem nesta imagem, vemos aí uma irmã idosa, com idade já bastante avançada. Com certeza ela pode ter alguns problemas de saúde, até pode ter, neste momento em que está a bater uma porta na pregação, ela até pode estar com algumas dores, mas ainda assim ela está a fazer um serviço que é útil para Jeová. Ela está a pregar as boas novas do reino. E reparem na expressão facial da irmã, como é que ela está? Ela está alegre, ela está feliz por poder participar num trabalho que dá alegria e que salva vidas. Portanto, esta irmã e todos nós podemos provar que Satanás é mentiroso. Podemos provar que nós somos leais a Jeová. Podemos provar que nós somos úteis a Jeová. E podemos ser úteis como publicadores, como pioneiros, como trabalhadores das construções ou da manutenção, até mesmo nas limpezas no final das reuniões. Portanto, temos muitas áreas em que nós podemos ser úteis para Jeová. Aliás, o facto de você hoje estar aqui está a ser útil para Jeová. De que forma? Eu sinto-me encorajado por ver os irmãos aqui na assistência. Os irmãos, com certeza, que se sentem encorajados também por se verem uns aos outros na assistência. Isto é uma forma de mostrar que somos úteis, porque estamos a ajudar Jeová a encorajar os nossos irmãos. Portanto, para terminar, gostaria de deixar a pergunta que está no nosso manual de atividades. Como é que se sente ao saber que pode ser útil para o Todo-Poderoso? Muito obrigado, irmão Rui, por ter explanado este ponto e que, de facto, nos mostrou com evidências de que Jeová nos considera muito úteis, independentemente da quantidade de trabalho que nós possamos fazer. De seguida, vamos passar às pérolas espirituais. Convidamos os irmãos a poder expressar os vossos comentários, das vossas pesquisas. Quem vai conduzir esta parte será o irmão Leandro Oliveira. Vamos então em busca de pérolas espirituais e pedimos desde já um leitor para o texto que serve de base para esta pergunta inicial. Pedimos um leitor para o livro de Jó, capítulo 23, versículo 13. Em casa da irmã Laurentina, por favor, aqui no Zoom.
Quando ele toma uma decisão, quem pode impedi-lo? Quando ele quer fazer alguma coisa, ele faz. Muito obrigado, irmã Valentina, pela leitura. A pergunta diz: como é que o exemplo de Jeová pode ajudar-nos a alcançar alvos espirituais? A irmã Sameiro, por favor. Então, primeiro temos de ter um forte desejo de os alcançar. Mas o que é que nos pode ajudar a ter esse desejo? Então, quando a terra não tinha forma e estava vazia, Jeová podia prever o resultado final, uma bela joia no espaço, dando-lhe glória e honra. De modo similar, o desejo de alcançarmos um alvo pode ser cultivado por meditarmos nos resultados e nos benefícios de alcançarmos esse mesmo alvo. Muito bem, excelente, o poder da visualização. Aqui o irmão Moisés também. O exemplo de Jeová também nos mostra o quão importante é o planeamento. Ele, em cada dia da criação, ele tinha um objetivo, ele planeou e executou. Do mesmo modo, nós não vamos, como é óbvio, criar um planeta, mas podemos ter um alvo de, por exemplo, melhorar a nossa leitura diária da Bíblia, podemos planear um X tempo por dia, a X hora ou a X parte do dia, pronto, e aos poucos irmos fazendo para ser bem-sucedidos. Isso, muito obrigado pela aplicação prática também. Irmã Dulce. Além disso, Jeová é um grande exemplo para nós, porque ele é conhecido na Bíblia como o grande cronometrista. Portanto, ele impõe a si mesmo timings para realizar certas tarefas. Então, nós também devemos fazer isso. Quando desejamos alcançar um alvo, já conhecemos a expressão ou a frase: alvos sem datas, sem metas ou balizas, não passam de apenas um sonho. Então, devemos colocar metas. Olha, no próximo ano eu gostava de atingir isto. Assim como o Jeová faz, impõe a si mesmo timings. Isso, muito obrigado. O irmão Paulo Oliveira, aí também ao teu lado, irmão Luís. Isso. Sim, aqui Gênesis 1:31 diz como é que Jeová se sentiu depois de ter atingido um alvo. E lá diz, e ele viu tudo o que tinha feito, e depois disse, e tudo era muito bom. Este é de facto, como já aqui foi dito, uma das coisas que Jeová nos mostra como atingir cada alvo, ou seja, sempre com a esperança de que, após ter conseguido esse alvo, nós também vamos dizer estas mesmas frases. Vai ser bom e isso vai nos deixar muito felizes e prontos para designar outro alvo. Isso, muito obrigado. Os irmãos podem continuar a comentar este texto, eu só vou abrir o leque, fazendo a próxima pergunta. Na leitura bíblica desta semana, que pérolas espirituais encontrou a respeito de Jeová, da pregação ou de outro assunto, incluindo ainda o Jó 23:13. Irmã Flávia, aqui. Obrigada, irmão. Em Jó 22, capítulo 22, versículo 21 e 22, eu tirei de proveito que quando nós conhecemos a Jeová, seguimos o seu caminho, obedecemos às suas declarações e guardamos em nosso coração, com certeza andaremos no caminho certo e ficaremos em paz. Então, a única chance que temos de ter uma boa vida nesse mundo pecaminoso, onde em breve, logo será destruído, é seguindo os padrões justos e morais de Jeová. Com certeza, se fizermos assim, nós estaremos no caminho certo, no caminho de paz e seremos abençoados no futuro. Isso, muito obrigado. Irmã Sílvia, também atrás. Jó 23:10, a parte B, Jó disse: depois de ele me ter testado, sairei como ouro refinado. Além de ajudar a fornecer uma resposta às acusações de Satanás, as provações ajudam-nos a desenvolver qualidades cristãs. Permitem que provemos a qualidade da nossa fé, do nosso amor a Jeová, e suportar com êxito uma prova após outra, com plena confiança em Jeová, produz firmeza e integridade e fortalece-nos também para resistirmos a futuros ataques de Satanás. Portanto, como disse Jó, saímos refinados das provações. Muito obrigado. O jovem Eduardo, ali atrás, ele esforça-se para levantar a mão bem alta, assim mesmo. Satanás usa mentiras para nos desanimar. Uma está em Jó 22:2, onde ele quer que achemos que somos inúteis, porém Jeová nos aceita como somos e abençoa o nosso serviço fiel.
Muito bem, Eduardo, muito obrigado pelo teu excelente comentário. A irmã Ana dos Reis também. Achei bastante proveitoso o que li no capítulo 23, propriamente no versículo 10 e 11. Chamou a atenção a determinação de Jó, apesar de ele não ter conhecimento de todos os fatos, de onde vinha todo aquele sofrimento, e pensar de maneira errada que era Jeová que ele estava a testar, ele estava determinado a nunca se desviar do caminho de Jeová. E diferente de Jó, nós hoje temos a plena certeza de onde vem todo o nosso sofrimento. Então, a nossa determinação de ser fiel a Jeová e nunca nos desviar do caminho dele deve ser bem maior que a de Jó. Muito obrigado, excelente. O irmão Diogo também, já aí ao lado. No capítulo 22, no versículo 29, destaca que a humildade é uma qualidade muito valorizada por Jeová. E o nosso livro, Venha Ser Meu Seguidor, menciona que a arrogância e o orgulho são qualidades que podem fazer com que o humano mais talentoso se torne inútil para Deus. A humildade, por outro lado, pode tornar muito útil para Jeová até a pessoa mais simples. Portanto, isto lembrou-me que é muito importante continuarmos a trabalhar diariamente a nossa humildade de coração. É uma forma de nos aproximarmos de Jeová e, acima de tudo, também aqui dos nossos irmãos. Isso, muito obrigado pelo excelente lembrete também. Tantas mãos no ar, obrigado por me dificultarem a vida. O irmão Henrique ali na cabine, que às vezes ficam esquecidos, os irmãos da cabine, não os conseguem ver. Na semana anterior, na leitura da Bíblia, vimos ataques, Satanás a Jó, e tudo o que Jó perdeu era no sentido físico. Mas esta semana vimos outro ataque fulminante de Satanás, mas estava a tentar tirar a esperança de Jó, estava a tentar destruir a relação dele com Jeová. E há uma sentinela do 95 que até diz que as palavras dos versículos 3 e 4 do capítulo 22, que é difícil encontrar palavras que desanimem mais do que estas. Então, para sermos fortes, assim como Jó, devemos estar constantemente a desenvolver mais a nossa confiança em Jeová para não nos deixarmos abater. Isso, muito obrigado, irmão, também. Aqui o irmão Luís Cardoso, pela persistência também. Jó capítulo 22, o versículo 2, 13, 17 e 26, nós conseguimos perceber que os falsos amigos de Jó, eles não usam o nome de Jeová nem sequer uma vez nos seus discursos, nos seus debates com Jó. Ao contrário de Jó, que ele usa, por exemplo, o nome de Jeová 5 vezes. Isto faz-me lembrar também, por exemplo, no nosso dia-a-dia. Quantas vezes é que nós usamos o nome de Jeová? É bom termos em mente este ponto, de reservarmos tempo para falarmos com Jeová, termos uma amizade real com Ele, porque assim, quando surgirem os problemas, vamos ter o nosso amigo ao lado. Muito obrigado. Lembra também para a Inês. Em Jó 23:5, lembrou-me que quando estamos numa situação onde temos de tomar uma decisão importante, nós temos o privilégio de poder recorrer a Jeová. E nós podemos fazer isso de várias formas. Temos o meio da oração, o meio mais direto. Também temos a leitura da Bíblia, a meditação sobre os padrões que Deus aceita, e também temos até os exemplos do passado que podem nos ajudar. E como mostra o texto, nós pormos os padrões de Jeová em primeiro lugar na nossa vida, nós não iremos desapontar com as decisões que vamos tomar. Pelo contrário, Ele vai se orgulhar de nós. Isso, muito obrigado também. E ainda lá atrás, a irmã Elizabeth. A irmã Elizabeth. No capítulo 22, versículo 5 a 7, nos destaques do livro de Jó, diz o seguinte: o conselho dado com base em acusações falsas carece de evidência sólida, não tem valor e é prejudicial. Então isso nos ensina a importância de sempre darmos conselhos baseados na Bíblia. Devemos mostrar à pessoa uma base bíblica e o que Jeová pensa, com certeza, essa é a melhor forma de ajudarmos alguém. Mesmo, muito obrigado. E ainda a irmã Kátia. O 23:5 já foi comentado, mas gostava de mostrar uma pequena perspectiva, não é? Que Jó mostrou que ele desejava prestar atenção às palavras de Jeová. E Jó não tinha as Escrituras, não é? Mas nós temos acesso à Bíblia, então podemos escutar a Jeová sempre que quisermos. E uma forma de nós darmos valor à Bíblia, podemos pensar, imaginar, se Jó tivesse acesso a um salmo ou um evangelho naquela altura que ele está a passar por tantos problemas, será que isso iria o fazer sentir-se melhor? Será que iria dar força? Então, se imaginarmos assim, iremos sentir-nos com mais vontade de aproveitar a Bíblia. Muito obrigado a todos pelas vossas excelentes pesquisas.
E obrigado também ao irmão Leandro que conduziu esta parte. Neste ponto da reunião, convidamos os participantes na sala B a dirigir-se para lá e desde já vamos dar atenção à leitura da Bíblia que vai decorrer agora, de acordo com a programação. Jó, capítulo 22, versículos 1 a 22. Prestemos atenção ao irmão Gustavo Braga. Elifaz o temanita disse em resposta: pode um homem ser útil para Deus? Pode alguém com perspicácia ser-lhe de algum proveito? Será que o Todo-Poderoso se importa que seja justo, ou será que ele ganha alguma coisa por seres íntegro? Por acaso, irá ele punir-te e entrar em juízo contra ti por o temeres? Não é porque a tua maldade é muito grande e não a fim dos teus erros? Pois exiges uma garantia dos teus irmãos sem nenhum motivo, e tiras a roupa dos outros, deixando-os nus. Não dás água ao cansado e negas pão ao faminto. A terra pertence ao homem poderoso, e quem é favorecido mora nela. Mas tu mandaste as viúvas embora de mãos vazias, e partiste os braços dos órfãos. É por isso que estás cercado de armadilhas, e que terrores repentinos te assustam. É por isso que a escuridão não te deixa ver, e uma enxurrada de água te cobre. Não está Deus no mais alto dos céus? E vê como estão altas todas as estrelas. No entanto, disseste: o que é que Deus realmente sabe? Será que pode julgar através de densas trevas? As nuvens encobrem-no para que ele não veja, enquanto anda sobre a abóbada do céu. Por acaso, seguirás os caminhos antigos por onde andaram os maus, homens que foram levados antes do tempo, cujo alicerce foi arrastado por uma enxurrada? Eles diziam ao verdadeiro Deus: deixa-nos em paz. O que é que o Todo-Poderoso pode fazer contra nós? Contudo, foi ele que encheu a casa deles de coisas boas. Este pensamento mau está longe de mim. Os justos verão a destruição deles e irão alegrar-se, e o inocente irá rir-se deles, dizendo: os nossos adversários foram destruídos, e um fogo consumirá o que deles sobrou. Conhece-o e ficarás em paz. Assim, hão de sobreviver-te coisas boas. Aceita a lei procedente da sua boca e guarda as suas declarações no coração. Muito obrigado, irmão Gustavo, pela excelente leitura. Apreciamos muito. Tinhas a trabalhar o ponto de estudo número 5, leia de modo correto. De facto, observamos uma leitura que, embora tenha tido um bom ritmo, mas foi feita de modo muito correto, respeitando as pontuações e todas as palavras foram proferidas corretamente. Gostaria também de chamar a atenção para o primeiro ponto da brochura, quando diz: prepare-se bem, e a seguir diz: pense na intenção das palavras que vai ler. E gostaria de chamar a atenção para isto, da necessidade que nós temos, quando estamos a ler até em público, em perceber a intenção das palavras. É muito curioso que, por exemplo, no versículo 9, o Elifaz diz a Jó: partiste os braços dos órfãos. Ninguém diz isto com boas intenções. Portanto, havia aqui má intenção da parte deste homem. Então é entender as intenções por trás das palavras. E notamos que tu procuraste fazer isso. A tua leitura não foi em exultação. Foi uma leitura com um tom como que se estivesse cabisbaixo. Por isso agradecemos muito esse teu cuidado. Obrigado. Passemos agora à secção Empenhe-se no Ministério. Vamos prestar atenção ao contacto inicial, que será apresentado pelo irmão Carlos Quintas e o irmão Micael Moreira. Então, Micael, hoje vieste trabalhar aqui para o escritório presencialmente? Também faz falta. Precisava conhecer alguns membros pessoalmente da equipa e agora que passei a chefe de equipa, tenho procurado umas maneiras de melhorar a moral da equipa. Ah, sim. Parabéns pela promoção. Já agora ainda não tive a oportunidade de dar. Olha, obrigado. Eu até ouvi essa dica de vir todas as semanas ao escritório e agora vou tentar fazer isso num podcast
É um podcast muito bom. Eles falam sobre relacionamento, dão dicas sobre saúde, sobre dinheiro. Eu falei dele na semana passada na reunião, não sei se te lembras. Sim, eu lembro de o teres mencionado. Sim, eu acho que até é muito bom procurares assim ajuda, com a ajuda dos mais experientes e de pessoas que já passaram pelo mesmo que tu. Fica mais fácil agora com esta nova tua posição, não é? Olha, também gosto de procurar conselhos. Sabes onde é que eu costumo encontrar alguns bons? Não sei. Olha, vê aqui, vou-te mostrar. Queres ler esta parte? Está aqui sublinhada. Toda a Escritura é inspirada por Deus e benéfica para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar a injustiça. Isto é a Bíblia? Sim. Carlos, eu sei que tu és testemunha de Jeová e respeito, mas acho que devias procurar conselhos um pouco mais modernos. Não sei qual é o sentido de seguir um guia que já tem 2, 3 mil anos. Olha, eu percebo aquilo que tu queres dizer. Eu também já pensei assim, a certa altura. Mas após fazer alguma pesquisa, cheguei à conclusão pessoalmente que a Bíblia não só é cientificamente exata, mas também muito útil para o nosso dia-a-dia. Lá tem conselhos para lidar tanto com o dinheiro, assim relacionado com o trabalho, para a vida familiar, para a saúde. Certeza que também vais gostar. Eu costumo encontrar assim alguns artigos que são benéficos para mim no nosso site jw.org, que eu já deves ter ouvido falar, que eu às vezes menciono assim alguns colegas. Olha, eu até tenho aqui um cartão, e posso deixar contigo, que tem um código QR que leva logo diretamente aqui até o website. Podes ficar com ele. Olha, lá tem alguns vídeos, olha, como se fossem autênticos episódios curtinhos de um podcast. Também tem alguns artigos de ajuda que fala tanto sobre a saúde, sobre o trabalho, a família, e às vezes outras questões mais pertinentes sobre a vida, que de certeza que também tens algumas. Estás convidado também a visitar. Olha, obrigado, vou dar uma vista de olhos. Quando é que é a próxima vez que vais estar aqui no escritório presencialmente? Na sexta. Pronto, então na sexta-feira eu vou-te mostrar algumas razões pelas quais eu pessoalmente acredito naquilo que a Bíblia diz. Ok, pode ser. Muito obrigado, irmão Carlos e irmão Micael. Apreciamos muito esta designação. Tiramos até ideias úteis para o testemunho informal, testemunho no local de trabalho. Irmão Carlos, tinhas a trabalhar o ponto, ou a lição número 11, falo com entusiasmo. E o que é o entusiasmo? Ele serve para motivar e contagiar pessoas. E isso foi bem visível no colega de trabalho que se sentiu motivado a ir, neste caso, ao site JW. Como é que se pode fazer isso? A preparação é muito importante e aqui menciona que é preciso ficar entusiasmado com o assunto. Eu vou ler aqui uma parte, logo no primeiro ponto. A segunda frase diz: deve conhecer bem a matéria a ponto de conseguir expressar-se pelas suas próprias palavras. Foi isso que vimos, não é? De facto, no local de trabalho nós não temos nenhum papel ou algo decorado para dizer às pessoas. É uma conversa que flui com naturalidade, assuntos de trabalho, e depois, naturalmente, podemos, eventualmente, conduzir para um assunto bíblico. E aí o colega percebeu-se logo, imediatamente, do que é que se estava a tratar. Por isso, tiramos aqui ideias muito interessantes para nós até pormos em prática no nosso dia-a-dia. Muito obrigado. Vamos passar à revisita e vamos prestar atenção às irmãs, a irmã Sílvia e a irmã Fátima Ferreira. Esta pausa para o cafezinho sabe tão bem. Sim, é uma pausa bem pequenina, mas dá para relaxar, para conversarmos um bocadinho. E nós temos tido boas conversas nestas pausas. Sim, temos. Olha, já agora deixa-me-te agradecer, Sílvia, por ontem me ouvires com tanto cuidado, por até me dar bons conselhos. Sabes que até gostei daquela parte que me leste na Bíblia. E até voltei ao trabalho mais calma. Ainda bem, Fátima, que te sentiste melhor. Mas diz-me, qual é a tua opinião sobre a Bíblia? Será que podemos mesmo acreditar naquilo que ela diz? Olha, como tens mostrado, a Bíblia fala de muitas coisas boas para o futuro e até dá bons conselhos. Mas ao mesmo tempo tenho as minhas dúvidas.
Olha, é natural pensar dessa forma. Eu tenho falado com outras pessoas que pensam exatamente como tu. Como é que um livro tão antigo, não é, pode ser prático e confiável hoje em dia? Mas como nós temos pouco tempo, eu vou mostrar-te só um exemplo. Poderia mostrar-te muitos, mas vou mostrar-te só um exemplo que prova que a Bíblia é de confiança. Eu gostava que lesses aqui na Bíblia, em Jó, o livro de Jó 26:7. E só para contextualizar, este livro da Bíblia foi escrito há mais de 3.000 anos. Queres ler? Olha aqui. Ele estende os céus os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Então, Fátima, a Bíblia há cerca de 3.000 anos dizia o quê sobre a terra? Que ele estendia os céus sobre o nada? É, que estava suspensa sobre o nada. Agora, porquê que o facto de a Bíblia ter dito que a terra está suspensa sobre o nada é impressionante? Eu penso que isso foi descoberto muitos anos depois. Isso, é mesmo isso. Durante séculos foram-se desenvolvendo ideias até muito interessantes sobre o que estaria a assegurar a Terra. E foi só no século XVII que se chegou à conclusão de que a Terra não está apoiada em nenhum objeto. E, mais recentemente, quando fotografias da Terra foram tiradas a partir do espaço, é que ficou provado que as palavras de Jó estavam certas. Mas como é que Jó sabia que isso era verdade? Bem, o motivo é simples. O autor da Bíblia é o autor do universo. Ele criou a Terra, por isso ele sabia muito bem se a Terra estava no espaço suspensa ou se estava apoiada. E quando inspirou a Bíblia, ele cuidou de que essa verdade ficasse registada, embora na época isso não fosse popular. Essa verdade não fosse popular. Não ficas impressionada ao ver que a Bíblia faz declarações assim tão exatas? Olha, estou mesmo admirada com isso. Como te disse no início, este foi só um exemplo, mas eu gostaria de te ajudar a conhecer outras provas de que a Bíblia não é apenas um livro confiável, mas ela é também a palavra de Deus para nós. E eu gostaria muito, Fátima, de estudar a Bíblia contigo. Ainda temos um minuto, deixa-me só mostrar-te este pequeno vídeo, que tem o tema Porquê estudar a Bíblia. Então, o que é que achaste? Pelos vistos, a Bíblia responde a muitas questões importantes. Algumas delas até já mencionam para mim mesmo e até já as fiz e coloco em questão isso. Olha, na pausa de amanhã, eu gostaria muito de te mostrar como é que nós podemos estudar a Bíblia em conjunto. O que é que dizes? Pode ser, combinado. Obrigado também à irmã Silvia e à irmã Fátima pela excelente designação que foi aqui apresentada. Destacamos a forma natural, o tom conversante, até reparamos que a colega de trabalho até já tratava a irmã pelo nome pessoal, o que mostra que é uma revisita, porque há aqui já uma ligação, não é? Apesar de serem colegas de trabalho, mas há aqui já uma ligação, tratam-se pelo nome, e é muito interessante também o uso de perguntas, que ajuda também a que a pessoa possa expressar os seus sentimentos. O ponto de estudo era a lição número 2, falo de forma natural. Eu gostaria de destacar aqui o ponto número 2, que foi uma das coisas que se destacou muito nesta designação. Falo de coração. Como é que é possível nós falarmos de coração? Menciona aqui que quando nós nos concentramos na mensagem e em como ela vai ajudar as pessoas, o seu modo de agir torna-se mais natural. As pessoas ficam mais à vontade porque sentem que está a ser sincero. Podemos dizer então que quando nos concentramos na mensagem, como ela pode beneficiar, a pessoa concentra-se na mensagem e não em nós. E nós próprios também, como que deixamos as preocupações e inseguranças de lado e passamos a concentrar mais na pessoa e em ajudá-la. Por isso a irmã Silvia demonstrou muito bem como é que nós conseguimos falar de modo natural, não de modo artificial. Obrigado. Passemos agora à última designação desta secção, o discurso. Prestemos atenção ao irmão Alexandre Gomes, que irá desenvolver o tema. Uma atitude positiva ajuda-nos a continuar a ser úteis para Jeová. Sabemos que nem sempre é fácil participar no serviço de pregação.
Muitas vezes pode ser desencorajador nós pregarmos em um território que poucos dão atenção. Mas será que isso só acontece nos dias atuais? Como nós podemos manter um ponto de vista positivo, apesar dos desafios que podemos encontrar no nosso ministério? Olha que interessante, alguns não quiseram dar ouvidos nem mesmo a Jesus, o maior homem que já viveu. Mesmo assim, Jesus manteve um ponto de vista positivo. Jesus sabia que aquela mensagem ela era muito importante e ele queria ajudar o maior número de pessoas a aceitar a mensagem de Jeová, a mensagem do reino. Jesus também sabia que no início talvez alguns não iam dar ouvido à mensagem, mas futuramente poderiam mudar sua atitude. Inclusive, na sua própria família, Jesus pregou durante 3 anos e meio para os seus irmãos. 3 anos e meio. E ainda assim, eles não se tornaram seu discípulo. Somente após a sua ressurreição que eles se tornaram cristãos. Portanto, irmãos, não é possível sabermos quanto tempo a pessoa vai levar para se tornar um servo de Jeová. Pode ser que alguns levem muito tempo, outros levem menos tempo. Isso é verdade. E mesmo que no início, talvez aquela pessoa não queira ouvir a mensagem, pode ser que com a sua atitude positiva, com a sua conduta, ela possa abrir o seu coração para ouvir a mensagem do reino. Além disso, nós precisamos ter em mente um ponto também muito importante, que está descrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Todos acharam? Diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que faz crescer. Notaram, irmãos? O papel mais importante, nós plantamos, nós regamos, mas nós precisamos reconhecer que é Jeová quem faz crescer. E olha que interessante esse relato de um irmão da Etiópia. Durante mais de 20 anos eu fui a única testemunha de Jeová num território pouco trabalhado, mas agora somos 14 publicadores. 13 deles já se batizaram, incluindo a minha esposa e nossos 3 filhos. Em média, 32 pessoas assistem às nossas reuniões. Esse irmão disse que se sente feliz por ter esperado com paciência em Jeová, para que Jeová ajudasse outros a fazer parte da sua organização. Então, sem dúvida, esse irmão teve uma atitude positiva e foi bastante paciente. É um exemplo que queremos imitar. Portanto, para Jeová, todas as pessoas são preciosas e Jeová nos dá esse privilégio de trabalhar com Jesus para reunir pessoas de todas as nações até o final desse sistema. E o nosso trabalho, o nosso privilégio de pregação é parecido como uma equipe de resgate. Muitas vezes, por exemplo, uma equipe que vai resgatar pessoas em uma mina, talvez nem todos consigam encontrar alguém, mas todos ali da equipe são importantes. Já pensou o que aconteceria se uma pessoa desistisse de entrar em determinado caminho e lá estivesse uma pessoa com a perna quebrada, precisando de ajuda? Da mesma forma, é o nosso trabalho de pregação. Podemos dizer isso também do nosso ministério. Nós não sabemos quantas pessoas ainda vão conseguir ser salvas. E talvez Jeová nos use para encontrar a sua ovelha perdida. O que nós sabemos é que Jeová, ele pode usar qualquer um de nós. Então nós não devemos desistir de procurar. Nós precisamos ter um ponto de vista positivo sobre o nosso ministério. E se nós fizermos isso, Jeová vai nos abençoar e o nosso ministério vai ser uma fonte de verdadeira alegria. Portanto, irmãos, que sejamos positivos, assim como Jesus, para que possamos ser usados por Jeová em nosso ministério e sempre lembrando
que é Jeová quem faz crescer. Muito obrigado, irmão Alexandre, pelo discurso motivador que nos ajudou a ver a necessidade de nós termos uma atitude positiva, e como isso muitas vezes faz a diferença até num território difícil. E usou para isso o exemplo de Jesus. Tinha a trabalhar a lição número 20, faça uma boa conclusão, e uma boa conclusão é breve, não apresenta ideias novas e é sobretudo motivadora. É muito curioso que a brochura usa aqui uma expressão, ou usa uma frase muito interessante. Lembra as pessoas do que devem fazer e do motivo disso ser bom para elas. Então foi isso que nós observamos. O irmão Alexandre procurou mostrar aos irmãos, a todos nós, que devemos ter uma motivação positiva no ministério, mas também nos mostrou porque é que isso é bom para nós. Ajuda-nos a não desistir, ajuda-nos a ver o território com os olhos de Jeová, e como isso pode, com o tempo, até produzir resultados muito positivos. Por isso, muito obrigado também pela sua designação. Chegamos assim ao fim desta secção, Empenhe-se no Ministério, e vamos passar à última secção, Viver como Cristãos. Para isso convidamos todos a poderem entoar um cântico 134, com o tema Os Filhos são uma herança da parte de Deus, baseado no Salmo 127, 3 a 5. De facto, criar filhos é um privilégio enorme. Agora, qual deve ser o objetivo dos pais ao criar os filhos? Prestemos todos atenção à seguinte parte. Pais, ensinem os vossos filhos a deixar Jeová feliz. Prestemos atenção ao irmão José Carlos Quintas. Todos nós ficamos muito felizes quando vemos crianças e jovens a desenvolver o seu amor por Jeová, o seu amor pela adoração pura. Ficamos todos muito emocionados quando vemos as crianças a comentar nas reuniões. Elogiamos os pais
pelo esforço que fazem para ajudar os seus filhos a sentir prazer em louvar a Jeová no meio da congregação. Também ficamos impressionados quando jovens, até mesmo crianças, mantêm a sua posição na escola, defendendo os princípios da Bíblia e abstendo-se de fazer aquilo que não está de acordo com o que a Bíblia ensina. Ficamos todos muito felizes ao ver o progresso dos nossos jovens. Mas será que somos apenas nós, quer os pais, quer os irmãos aqui na congregação, que ficamos felizes ao ver este progresso espiritual dos jovens? Vamos ver um versículo bíblico que responde a essa pergunta. Em 1 Samuel, capítulo 2, vamos ler o versículo 26. 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 26 diz: Enquanto isso, o menino Samuel continuava a crescer e tornava-se cada vez mais estimado, tanto por Jeová como pelo povo. Então, viu como é que se descreve aqui Samuel? Diz-se que ele era muito estimado. E estimado por quem? Não só pelo povo, mas também por Jeová. E o que é que quer dizer estimado? Estimado quer dizer apreciado, querido, amado. Portanto, Jeová repara, Jeová sabe o que os meninos e as meninas fazem para o agradar. E Jeová dá muito valor à perseverança e ao progresso dos jovens. Mas criar jovens que mostram uma conduta em harmonia com a palavra de Deus não é uma coisa fácil e muito menos nos dias atuais. A boa notícia é que Jeová disponibiliza ferramentas para ajudar os pais a, por sua vez, ensinarem os seus filhos a fazerem aquilo que deixa Jeová feliz. Vamos recapitular algumas dessas ferramentas com a ajuda do vídeo Crianças, não desistam e deixem Jeová feliz. Jeová ama as crianças e tem mostrado isso por lhes dar ajuda e orientação até aos nossos dias. Por exemplo, em 1978, no Congresso Internacional Fé Vitoriosa, o lançamento do livro Meu Livro de Histórias Bíblicas foi logo muito apreciado pelos pequeninos em todo o mundo. Ao longo dos anos, este livro ajudou milhões a desenvolverem amor por Jeová e a tornarem-se adoradores fiéis dele. A história de que sempre gostei muito foi a de Sansão, especialmente as imagens das histórias bíblicas. Eram tão expressivas, ver a força que Jeová lhe deu e como o apoiou. Mas, ao mesmo tempo, a história mostrava que se não formos obedientes a Jeová, perdemos essa ajuda e força. Por isso, especialmente quando ia para a escola e tinha de mostrar que era diferente, lembrar-me de que Jeová me podia ajudar e me podia dar força extraordinária ajudou-me a permanecer leal a Jeová. Mesmo antes disso, a Sentinela começou uma série de artigos que se tornaram a base para o livro Escute o Grande Instrutor. Mais tarde houve uma revisão completa do livro que passou a chamar-se Aprenda do Grande Instrutor. Mostra-nos as qualidades que um amigo deve ter. Eu gosto do capítulo com o tema É possível voltar a viver. Antes eu tinha medo, mas agora sei que Jesus nos vai ressuscitar. Por isso já não tenho medo. Em 2006, a revista Despertai começou a incluir muitas atividades e puzzles para crianças de várias idades. O conteúdo do site jw.org passou a ter mais de 40 cartões bíblicos, histórias bíblicas ilustradas, jogos, atividades para colorir e 2 séries. Uma chama-se Minhas Primeiras Lições da Bíblia e outra Ensine Seus Filhos. E não nos podemos esquecer da série de vídeos Torna-te Amigo de Jeová, com o Pedro e a Sofia. Os vídeos ajudam-me a ser corajoso. Há aquele pequeno livro ou revista chamado Minhas Primeiras Lições da Bíblia. Ainda me lembro, quando era mais nova, aprendi a agradecer coisas como o paraíso, o que Jeová nos deu e os amigos. Mas o que é que Jeová preparou para os jovens na adolescência? No início dos anos 70, foram escritos artigos para ajudar os jovens a lidar com os desafios de se tornarem adultos. Mais tarde, esses artigos tornaram-se a base para os livros Sua Juventude, o Melhor Modo de Usufruí-la e, mais recentemente, Os Jovens Perguntam, Respostas Práticas.
Além disso, temos os conteúdos do site, como a brochura Respostas a 10 perguntas que os jovens fazem e a série de vídeos O que outros jovens dizem, assim como animações em quadro branco e filmes feitos para abordar assuntos sérios, que mexem com as emoções. Há uns anos na escola sofri bullying e era muito difícil. Quando saiu esse vídeo, foi espetacular. Senti como se Jeová estivesse mesmo a falar comigo. Sim, Jeová ama as crianças e os jovens e continua a mostrar esse amor com uma abundância de presentes maravilhosos. Pessoas de todas as idades, mas especialmente as crianças, vão beneficiar-se deste novo livro de 240 páginas com 113 histórias. As imagens são novas e foram o resultado de uma grande pesquisa. Assim, dão vida à Bíblia e ajudam-nos a entender os sentimentos dos personagens. Os pais vão apreciar ver que cada secção destaca os pontos principais que a criança deve aprender. Cada história inclui perguntas de recapitulação e destaca um texto bíblico que resume a lição aprendida. Por exemplo, o texto enfatizado na história A Oração de Ana é Mateus 7,7. Persistam em pedir e ser-vos-á dado. Persistam em procurar e encontrarão. Este texto é a base desta história. Assim, os pais podem ajudar os filhos a concentrar-se na lição-chave da história. Esperamos que todos apreciem este presente do nosso amoroso Pai Jeová, à medida que descobrimos novas lições que podemos aprender da Bíblia. Gostaríamos agora de convidar os presentes, quer aqui em casa, quer no Zoom, a participarem respondendo a estas perguntas. A primeira é: que ajudas e orientações é que Jeová tem dado aos jovens no decorrer dos anos? O Eduardo. Inicialmente, meu livro de histórias bíblicas, o livro Escute o Grande Tutor, depois avisado para a prenda do Grande Tutor. Muito bem, esses são excelentes exemplos de orientações que Jeová tem dado. A segunda pergunta: que ferramentas estão disponíveis para os pais hoje? O irmão Rubem Branco. Para os mais pequenos temos algumas atividades de colorir, algumas histórias. Depois eles vão crescendo, ainda têm os vídeos para lhes ensinar lições importantes em poucos minutos. Temos também os Jovens Perguntam, como na para-adolescência. Por isso a organização tem dado passos significativos para ajudar os pais a ensinar os filhos qual o caminho a seguir. Isso. No site tem muitos cartões bíblicos, histórias bíblicas ilustradas, do género de banda desenhada, muito apelativas e muito instrutivas. Última pergunta: se és jovem, que ferramentas é que Jeová já te deu que foram de ajuda para ti e porquê? Kilma. Jovens perguntam porque encontram respostas a várias perguntas do dia a dia que surgem na escola. Excelente, muito obrigado, Kilma. Irmã Maria Barroso. Também aquela série de Torna-te Amigo de Jeová, que é para crianças, mas no fundo também nos ajuda a nós, jovens, que passamos também por os mesmos problemas que as crianças enfrentam na escola. Então isso é de grande ajuda para mim. Muito obrigado. Sem dúvida que Jeová ama muito as crianças e os jovens e prova isso através destes presentes maravilhosos que põe à nossa disposição. Por isso incentivamos todos os pais a usarem cabalmente estas ferramentas para ajudarem os seus filhos a deixar Jeová feliz.
Muito obrigado, irmão José Carlos, pela excelente parte. De facto, o dia 6 de novembro fica para a história como um dos dias em que sofremos de mais ansiedade à espera de um broadcasting. Ele trazia novidades quanto ao Ministério de Campo e também a um novo formato para a secção Empenhe-se no Ministério da reunião de semana. Por isso vamos agora, nestes minutos seguintes, recapitular o novo formato desta reunião ou desta secção e como isso vai influenciar não só as designações, mas até depois, no campo, o nosso ministério. Mas antes disso, permitam-me estender um elogio muito sincero a todos os irmãos e a todas as irmãs que têm, ano após ano, participado nas designações de estudante. A coragem, a humildade que vocês têm demonstrado é tocante. E sem dúvida alguma que se a congregação é muito beneficiada, o Senhor Jeová também fica muito contente por ver as vossas designações. Esta partilha constante permite-nos, como diz a Bíblia, não é? O ferro aguçar o ferro. Por isso estão todos de parabéns pelo excelente trabalho que têm realizado. E queremos também encorajar todos aqueles que ainda não estão inscritos nas designações de estudante ou que talvez estejam neste momento parados nesta modalidade, que possam retomar as designações. Sem dúvida que é uma ferramenta extraordinária que está à nossa disposição. Por isso vamos começar por falar sobre as mudanças que vão ocorrer a partir de janeiro no novo formato da secção Empenhe-se no Ministério. Ela tem 15 minutos e, portanto, terá entre 3 a 4 designações. Por isso, prestem, por favor, atenção às seguintes alterações. Até o final deste mês, muitas vezes usamos o contacto inicial para iniciar esta secção. Na verdade, a partir de janeiro não vamos fazer contactos iniciais, vamos iniciar conversas. Qual é o objetivo da organização desta mudança? O objetivo não é apenas mudar o nome da designação. Até agora nós estávamos concentrados em decorar uma apresentação com um assunto, uma pergunta, um texto, uma publicação. A partir de agora o nosso foco, já que temos um repertório muito grande de assuntos, textos e perguntas, agora será como é que nós vamos iniciar conversas. Sim, porque nós podemos ir de casa com algo preparado, mas chegar ao terreno e nada daquilo conseguir ser praticável. Então a ideia agora é treinarmos o iniciar conversas, não apenas debitar uma apresentação decorada. O mesmo acontece na designação a seguir. Até agora era a revisita, mas agora vai passar a chamar-se cultivar o interesse. Porquê é que nós mudamos o nome? A organização explica que o objetivo desta designação é, de facto, deixar algo que cultive o interesse da pessoa. Vamos imaginar que fizemos um primeiro contacto com a pessoa, iniciamos uma conversa e tínhamos estipulado mostrar na segunda conversa um determinado texto ou responder a uma determinada pergunta. Neste espaço de tempo aconteceu algo na vida da pessoa. O que é prioridade? É falar do que nós tínhamos programado ou cultivar o interesse, na verdade, nesta necessidade específica da pessoa? Então vamos ser treinados nisto. O foco é cultivar o interesse. Vamos ser observadores. Vamos saber fazer mais perguntas e melhores perguntas para perceber o que se está a passar com a pessoa para ajudá-la a cultivar o interesse. É muito curioso que estas duas designações não terão fonte de matéria. Porquê? Bom, as instruções para esta reunião, no ponto número 12, menciona que isto tem um objetivo. A ideia é, em vez de demonstrar uma apresentação memorizada, os estudantes devem praticar as suas habilidades para conversar, tais como demonstrar interesse pessoal e falar de forma natural. Portanto, isto são aliciantes destas duas designações. É que vamos treinar mais o interesse pessoal, falar de forma natural, o iniciar conversas de modo extemporâneo. Por isso, estamos curiosos
de ver o trabalho que os irmãos irão desenvolver. Mas não fiquem preocupados. A brochura que foi lançada, Ama as Pessoas, Faça Discípulos, tem o apêndice A, com 9 assuntos, com textos bíblicos, com ideias, que os irmãos acharão muito útil para usar nas vossas designações. Depois, até agora nós, a seguir à revisita, o que é que vinha? O estudo bíblico. O que é que nós, a partir de janeiro, vamos treinar? Em vez de estudos bíblicos, vamos treinar a designação fazer discípulos. Porque é esta mudança? Bem, porque, na realidade, dirigir um estudo bíblico é com o objetivo de fazer um discípulo de Cristo. Portanto, o nosso foco vai deixar de estar tanto em dar matéria, dar livros, ou considerar a pessoa para o relatório, um estudo para o relatório. O nosso foco será inteiramente direcionado para a ordem que Jesus nos deu. Afinal, Jesus disse, fazei discípulos, não apenas relatai estudos. Portanto, este é o foco principal e é nisto que nós nos vamos concentrar. Os moldes da designação será idêntico. Depois temos uma designação nova. O escravo decidiu incluir no currículo desta parte da reunião a secção explicar as suas crenças. Qual é o objetivo desta designação que poderá ser apresentada em forma de discurso ou demonstração? É explicar de uma forma clara, mas com tato, as nossas crenças. Então, o treino vai ser específico nestas duas qualidades. Falar de modo claro, simples, acessível a qualquer pessoa, mas ao mesmo tempo com tato, para não ofender as pessoas. Por isso vai ser muito interessante ver como é que os irmãos vão, nas demonstrações e até nos discursos, demonstrar como é que se faz isso. E por último, haverá também um discurso nos mesmos moldes que há ainda hoje, um discurso que servirá também para usar irmãos, varões, para poderem treinar a sua arte da oratória. É curioso também que a base da matéria para estes discursos poderá ser o tal apêndice A da brochura, Ama as Pessoas, Faça Discípulos. Quando isso acontecer, quando a fonte de matéria for esse apêndice, então o irmão que fizer o discurso irá ter que destacar o texto e mostrar como pode ser aplicado no Ministério de Campo. Ora, esta é uma visão geral, muito breve, das mudanças das designações. O que é que isto vai exigir da nossa parte? Em vez de ficarmos já assustados com este novo desafio, vamos ficar entusiasmados. Porque nós, durante estes anos, todos fomos treinados numa determinada área. Por exemplo, dominamos algumas técnicas de ensino, já assuntos, textos bíblicos, mas agora vamos treinar também muito as qualidades associadas. Vamos envolver estas duas componentes. E a brochura, Ama as Pessoas, Faça Discípulos, baseia-se sobretudo em qualidades. Vai ser interessante ver como é que Jeová completa o nosso treinamento, juntando estas duas facetas tão importantes do ministério. E no início de cada mês haverá até uma explicação dessa qualidade. Em vez de haver designações de estudante, o que haverá é 2 discursos, um deles a mostrar como um personagem bíblico demonstrava aquela qualidade e um segundo discurso a mostrar como é que nós podemos imitar esse personagem bíblico no exercício dessa qualidade. Vai também exigir da nossa parte uma boa preparação. Por isso, quando recebermos a designação, vamos logo começar a pensar nela. Começar logo a pensar em tópicos, em perguntas, em textos e envolver também uns e outros. Ou seja, embora a designação seja dada a um irmão ou a uma irmã, o ajudante deve ter participação ativa. Ele é ajudante, ajuda a fazer a designação. Não ajuda apenas a apresentar, ajuda a fazer. Então vai ser muito interessante esta sinergia entre os irmãos, entre as experiências dos irmãos. Por isso queremos motivar todos a fazer isso. Também poderão tirar todas as dúvidas recorrendo à folha de instruções da reunião Vida e Ministério ou perguntando a qualquer ancião.
Não hesitem, se tiverem dúvidas sobre estas alterações, não hesitem em fazer perguntas. Porque o objetivo é de nós todos nos ajudarmos uns aos outros. De facto, com esta mudança, Jeová quer levar a sua organização e obra de pregação para um patamar superior. E nós vamos acompanhar. Jeová diz, vamos, e nós vamos. E nós vamos atrás dele. Porque nós queremos, de facto, estar em dia com os avanços do carro celestial. Com isto em mente, que todos nós continuemos a participar das designações de estudante da reunião Vida e Ministério. Vamos agora passar ao estudo bíblico de congregação. Convidamos o irmão António Gonçalves para dirigir o estudo bíblico. Queridos irmãos, sejam bem-vindos ao estudo desse livro magnífico, Testemunho Cabal. Iremos iniciar hoje, então, o capítulo 3, Cheios de Espírito Santo. Vamos fazer uma pequena viagem, ou até um pouquinho comprida, não é? Vamos até ao ano 33 da Era Comum. Foi um marco histórico, sem dúvida, na adoração verdadeira. Ocorreram eventos impressionantes e vamos começar a estudá-los agora, como é que isso impactou no cristianismo. Temos como assunto principal aqui o resultado do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Vamos desde já começar então com a leitura do parágrafo 1, por favor, irmão José Ernesto. As ruas de Jerusalém estão cheias de pessoas animadas. O fumo sobe do altar do templo à medida que os levitas cantam o Alel, Salmos 113 a 118, provavelmente em estilo antifónico, em que uma parte do coro canta e a outra parte responde. Há muitos visitantes nas ruas e eles vieram de lugares tão distantes como Elão, Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Egito e Roma. Qual é o motivo? A festividade de Pentecostes, também chamada o Dia dos Primeiros Frutos Maduros. Essa festividade anual marca o fim da colheita da cevada e o início da colheita do trigo. É um dia alegre. Então, não é uma pergunta, mas é um convite a descrever. Descreva o clima da festividade de Pentecostes. A irmã Susana, por favor. Portanto, era um clima de festa e de alegria, que estavam muitas pessoas nas ruas de Jerusalém, porque elas estavam animadas, então também estavam a oferecer sacrifícios no altar. Tinham vários visitantes que vieram até de lugares distantes, Elão, Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Egito e Roma. E porquê que havia este clima? Porque nesta festividade anual marcava o fim da colheita da cevada e o início da colheita do trigo. Portanto, era uma altura muito importante, porque eles dependiam destes alimentos. Isso, obrigado, irmã Susana. Irmã Dulce, por favor. E como é panagem, quando há alegria também normalmente há canções, músicas, não é? E conforme diz o parágrafo, os levitas nesta altura cantavam o Alel, Salmos 113 a 118. E porquê Alel? Porque nestes salmos contém muitas vezes a expressão Aleluia ou Louvai a Já. E, portanto, era uma ocasião de toda alegre, não é? Porque eles estavam a demonstrar gratidão a Jeová por todas aquelas colheitas abundantes que tinham e por isso este era o clima. Obrigado pelo detalhe, excelente. Irmã Maria, por favor. Também passava-se num lugar, não é, de grandes acontecimentos ali perto de Jerusalém. Foi onde o rei Davi tinha a fortaleza, conquistou a fortaleza que ficava no monte Sião. Depois também
a tradição judaica também diz que ali perto também foi onde Abraão quase sacrificou Isaac. Eu fiquei me lembrando quando fui a Roma e andei na rua e o guia turístico disse assim, essas pedras foi onde o apóstolo Paulo caminhou. E eu fiquei maravilhada, eu estou andando onde o apóstolo Paulo andou. Então, aquilo ali, juntando com a alegria, juntando com a festividade, aquilo ali era um evento mesmo muito especial. Excelente, obrigado, irmã Maria. Nós temos aqui algumas chamadas realmente aqui há uns quadros que nos mostram ainda com mais detalhe. Por exemplo, aqui o primeiro quadro, Jerusalém, centro do judaísmo. É interessante o que nos mostra aqui. Qual é a localização de Jerusalém que nos descreve aqui? Quem gostaria de comentar com base nesse quadro? O que é que poderíamos falar sobre a localização? Irmão José Carlos? Fica a 55 quilómetros a leste do mar Mediterrâneo e situa-se entre as colinas da Cordilheira Central da Judeia. Excelente, isso. Obrigado. Irmão José Ernesto? Portanto, o parágrafo não diz, mas Jerusalém não fica localizada nas grandes autoestradas da época do primeiro século. Fica fora das rotas comerciais, fica fora das principais rotas, ou seja, não é uma localidade importante. Foi importante porque Jeová quis, mas na realidade nunca seria conhecida se não fosse Jeová. Portanto, eis Jerusalém, talvez das cidades mais conhecidas, se não a mais conhecida do mundo. Não é? Excelente, obrigado, irmão José Ernesto. Já foi tocado aqui sobre a importância do Monte Moriá, só alguém gostaria de apenas frisar o Monte Moriá? A irmã Lourdes, por favor. Diz o artigo que passou a fazer parte da Jerusalém quando Salomão construiu o primeiro templo de Jeová no seu topo. Portanto, esta construção tornou-se o centro da adoração e da vida pública dos judeus. Excelente, obrigado. Muito bem. Nós temos aqui também no quadro chamado a uma ordem que foi dada por Jeová, Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. Como é que os judeus cumpriram essa ordem? Como é que nesta ocasião eles cumpriram essa ordem? Irmã Débora, por favor, aqui à frente. Jeová tinha dito que 3 vezes por ano todos os homens deviam comparecer perante Jeová e, portanto, nesta altura, todos os homens, junto com as suas famílias, caso fosse possível, deveriam comparecer diante de Jeová. Pentecostes era uma dessas ocasiões, até porque era nessa altura que se celebrava o fim da colheita da cevada e o início da colheita do trigo. Portanto. Excelente isso, obrigado, irmã Débora. Irmão Ernesto? Há um detalhe muito interessante que a autoestrada da época era o mar Mediterrâneo, não é? Era a grande autoestrada. E os judeus alugavam em algumas localidades barcos só para eles irem às festividades, ninguém mais ia. E surgiu um conceito jurídico muito interessante, que é o conceito de charter. Hoje ouve-se muitas vezes falar, vou para as Caraíbas, quem vai, não é? Vou para as Caraíbas num voo charter, não é? E este conceito do voo charter, do barco charter, surgiu precisamente por causa das 3 festividades anuais. Porque os judeus, por exemplo, de Espanha, alugavam um barco e iam a Jerusalém e viam naquele barco charter. Excelente, bom detalhe. Irmão Emídio? Um pequenino detalhe também é que aqui em Deuteronômio 16 não aparece a festividade de Pentecostes. Aparece a festividade das semanas, que é a festividade de Pentecostes. Obrigado, irmão Emílio, excelente, isso mesmo. Já agora, o que era o grande sinédrio? Irmão Domingos, por favor. Era o Supremo Tribunal Judaico, constituído pelo presidente sumo sacerdote e depois mais de 70 pessoas. Portanto, no total, 71 pessoas que compunham o sinédrio. Excelente, obrigado, irmão Domingos. Muito bem, assim ficamos então com a contextualização de Jerusalém como centro do judaísmo, mas então temos aqui outros quadros para analisar, nos mostra ou nos incentiva aqui a analisarmos Roma, capital de um império. Como era Roma no período
abrangido pelo livro de Atos. Como é que era? Uma breve descrição com base nesse quadro. Irmão Rubem. Roma era a capital do Império. O Império Romano ia desde Bretanha até o norte da África e até ao Golfo Pérsico. Esta cidade tinha mais de 1 milhão de habitantes, mas metade vinha de prisioneiros, onde as legiões romanas conquistavam. E também, ao longo dos anos, todos os imperadores romanos construíam edifícios majestosos, sempre com os melhores materiais, tanto que Roma era conhecida como a cidade vestida de mármore. Excelente, isso, muito bem. Obrigado, Rubem. Como é que era a vida social e econômica em Roma? Tem aqui mais alguns detalhes. O que os irmãos diriam? Era uma cidade pouco movimentada, pouca densidade, muita densidade. O que os irmãos acham? A irmã Kátia, por favor. Era muito movimentada porque tinha uma rede de estradas bem cuidadas que trazia à cidade viajantes e mercadorias de todos os cantos do Império e também tinha navios de rotas comerciais movimentadas que descarregavam ali alimentos e artigos de luxo que seriam usados na cidade. Excelente, isso mesmo, obrigado. Irmão Rubem Branco. Também tinha uma variedade enorme de culturas, de raças, de línguas, de superstições. Também, se calhar, foi baseado até no que aconteceu em Roma para depois haverem os filmes, porque eles tinham lá a capacidade para fazer encenações, tinham os palcos, e isso atraía as pessoas, apesar da sua pobreza que tinham em Roma. Obrigado, excelente também. Os irmãos já repararam quantas pessoas viviam em Roma? E que classe que era bem significativa nesses dias? Irmão André Silva, por favor. A quantia de 1 milhão de pessoas era muito interessante, que poderiam ser pessoas que produziriam muita riqueza, mas a verdade é que eram escravos, pessoas que eram párias da sociedade e muitos deles criminosos. Portanto, no fundo, acabavam por ser pessoas que viviam à sombra do Estado, porque eram subsidiodependentes, porque não tinham condições sequer de produzir riqueza. Portanto, por um lado havia esta opulência de Roma, por outro também esta penúria que era a sociedade que compunha a grande parte da cidade. Excelente, isso mesmo, irmão André. Irmão Ernesto? É muito interessante o que diz o último parágrafo, que diz lá que os alojamentos de Roma, a população é tanta, alojamentos superlotados de vários andares. A construção em altura começou em Roma, vários andares, e começou mesmo a figura da propriedade horizontal que nós hoje usamos, não é? Da construção em altura, começou precisamente na capital do Império. E é interessante que hoje os apartamentos nos últimos andares, desde que haja elevador, são os apartamentos mais caros. Em Roma era ao contrário. Os apartamentos dos últimos andares eram os mais baratos, porque era preciso levar água, não havia água encanada, era preciso levar água à mão, e os apartamentos do resto do chão eram das pessoas ricas, eram os mais caros. Mas é interessante que só nesta expressãozinha de vários andares há tanta informação aqui contida sobre a capital do Império, não é? Obrigado, irmão Ernesto. Também não havia elevadores, não é? Por isso sim, impacta no preço. Vamos agora avançar um pouquinho também. Temos aqui algo a falar sobre os judeus na Mesopotâmia e no Egito. O que é que mostra a história sobre a quantidade de judeus que viviam na Mesopotâmia e no Egito? O que é que nós poderíamos falar sobre isto? Os judeus nesta região ou nesta zona do globo. Irmã Lourdes, por favor. Diz aqui que na Mesopotâmia Média e Babilónia moravam descendentes dos membros do reino de 10 tribos de Israel e do reino de Judá, que tinham sido deportados para lá pelos assírios e os babilónios. Excelente, obrigado, irmã Lourdes. Muito bem.
Que mais nós ainda está aqui mais alguns detalhes interessantes, irmão Micael. Aqui o quadro fala do período helenístico e este período foi um período muito importante para a expansão do judaísmo. Foi neste período que os judeus que viviam sob o Império Grego tiveram que passar a adotar um estilo de vida grego e então a aprender a língua grega. E isto fez com que depois as escrituras hebraicas tivessem que ser traduzidas para o grego. E isto, claro, permitiu uma grande expansão do judaísmo até pelas pessoas que falavam grego. Excelente, bom detalhe. Muito bem, Micael. Excelente. Temos que avançar. Vamos agora também conhecer um pouquinho os cristãos de Ponto. Ora, sim, exatamente. Que perseguição e oposição é que os cristãos de Ponto sofreram? Os irmãos notaram aqui? Os cristãos em Ponto. Irmão Henrique, na cabine, por favor. Ao estudar em casa, até me fez lembrar um pouco o Holocausto, que Hitler queria exterminar as testemunhas de Jeová, e parece o mesmo que Plínio, em Ponto. E achei muito interessante a frase final, que diz que era impossível obrigar aqueles que realmente eram cristãos a abandonar o Cristo. Excelente, obrigado, Henrique. É isso mesmo, não é? Mais algum detalhe aqui interessante sobre os cristãos em Ponto? No caso, os judeus, não é? Que sofreram a perseguição. Irmão Domingos. Diz-nos o relato que foi dali que em 112 era comum, Plínio relatou numa das suas cartas que a praga do cristianismo ameaçava todas as pessoas, independentemente do sexo, idade ou posição social. Portanto, esta expressão de praga, pelo menos para mim, já não me é estranha, que já ouvi esta expressão, contra as testemunhas de Jeová em tempos atrás. E este governante também fez esta perseguição, portanto, através desta carta deu esta expressão contra os cristãos, não é? Excelente, obrigado, irmão Domingos. Irmão Rubem Branco? E aqui vemos um pouco aquilo que está a acontecer em algumas cidades e países ainda na nossa altura, que é os trabalhos forçados, campos de concentração, tudo aquilo que aconteceu e que às vezes ainda acontece. As pessoas têm a mesma linha de raciocínio que neste tempo Plínio tinha. Se era dada a oportunidade, se recusasse a sua fé, de serem libertadas. E já na altura os irmãos faziam com que a sua fé fosse maior do que as provas que sofriam, dando também um exemplo aos irmãos hoje que estão a passar por essas dificuldades, a ter a mesma fé. Excelente, obrigado, Rubem. Por isso, consideramos o contexto a nível geográfico de onde afluíam então os judeus para o Pentecostes de 33 era comum. Vamos passar agora ao parágrafo 2, ver acontecimentos impressionantes que ocorreram. Irmão Ernesto, por favor. Por volta das 9 horas dessa agradável manhã de maio de 33 era comum, acontece algo que deixará pessoas admiradas durante séculos. De repente veio do céu um barulho muito semelhante ao de uma forte rajada de vento, ou parecido com uma ventania. O forte ruído enche a casa onde cerca de 120 discípulos de Jesus estão reunidos. A seguir acontece algo impressionante. Línguas como que de fogo tornam-se visíveis, uma sobre a cabeça de cada discípulo. Então os discípulos ficam cheios de Espírito Santo e começam a falar em línguas estrangeiras. Quando os discípulos saem de casa e começam a falar com os visitantes que encontram nas ruas de Jerusalém, os visitantes ficam espantados, pois ouvem-nos falar no seu próprio idioma. Então, que acontecimentos impressionantes ocorreram no Pentecostes de 33 era comum? Irmã Graça, aqui à frente, por favor.
Foi no dia que os apóstolos, 120 discípulos estavam reunidos, e de momento houve um ruído muito forte. E então, quando eles encheu a casa onde eles estavam, e então eles viram uma língua de fogo em cada cabeça deles, né? E eles ficaram cheios de Espírito Santo. E então foi quando eles vieram cá para fora, estavam lá uma multidão de pessoas e cada um falou na língua de cada pessoa das pessoas que estavam lá fora. Obrigado, irmã Graça. Que milagre. Irmão Luís? É interessante Atos 2:4, que realmente foi um milagre, não é? Foi algo muito impressionante, porque não se tratava da repetição que tinha ocorrido na planície de Sinear 22 séculos antes. Ou seja, não foi substituída a sua língua original dos discípulos, eles mantiveram a língua original, o Espírito Santo então deu-lhes a habilidade de poderem falar, neste caso com as pessoas, através de outras línguas, e realmente foi muito impressionante. É isso. Obrigado, irmão Luís. Irmão Emídio. Foi uma excelente oportunidade para divulgar a verdade bíblica, porque nesta altura diz o versículo 5, em Atos capítulo 2, que estavam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações debaixo do céu. Isto foi digamos naquela altura, o Espírito Santo, a forma de promover e distribuir a verdade bíblica por todas as nações. É impressionante, né? Irmã Celine, aqui à frente, por favor. E neste grupo diversificado de judeus e prosélitos, é muito provável que a maioria destes presentes tivesse um idioma em comum, talvez o grego ou o hebraico, mas é muito interessante de eles terem ouvido o seu próprio idioma, provavelmente a língua materna, e isso, ouvirem a mensagem na sua língua materna, poderá lhes ter tocado profundamente o coração. Excelente, obrigado. Vamos passar então ao parágrafo 3. Esse relato empolgante descreve um marco na história da adoração verdadeira, a formação do Israel espiritual, a congregação dos cristãos ungidos. Além disso, quando Pedro se dirigiu à multidão naquele dia, ele usou a primeira das 3 chaves do reino. Cada uma dessas chaves abriria uma porta de privilégios especiais a diferentes grupos. Essa primeira chave permitiu que os judeus e prosélitos aceitassem as boas novas e fossem ungidos com o Espírito Santo de Deus. Assim, eles iriam tornar-se parte do Israel espiritual e dessa forma teriam a esperança de governar como reis e sacerdotes durante o reino messiânico. Com o tempo, esse privilégio seria estendido a samaritanos e então a gentios. O que é que os cristãos hoje podem aprender dos acontecimentos importantes que ocorreram no Pentecostes de 33 era comum? Muito obrigado, irmão Ernesto, pela excelente leitura. A parte A do 3... diz por que é que o Pentecostes de 33 era comum pode ser considerado um marco na história da adoração verdadeira. Irmã Ellen, por favor. Porque aquela manifestação do Espírito Santo sobre aqueles discípulos formou o que Gálatas chama do Israel de Deus, ou a congregação dos cristãos ungidos. Excelente, é isso. Muito obrigado. Irmã Bruna, por favor. Um detalhe interessante desse texto é que ele diz que todos os que vivem de acordo com essa regra, ou sobre o Israel de Deus, ou então, como diz a nota, andam ordeiramente. Ou seja, isso deixa muito claro que uma das marcas dos verdadeiros cristãos, dos verdadeiros seguidores de Cristo, é que eles adoram a Deus de forma organizada, em grupo. Excelente, obrigado. E a parte B, então, qual é a relação entre o discurso de Pedro e o uso das chaves do reino? Qual é a relação? Irmão Paulo Oliveira, por favor. Jesus tinha-lhe dito que lhe daria as chaves do reino e Pedro aqui deu, portanto, ao fazer este discurso, ele mostrou que usou aqui a primeira das 3 chaves. Ou seja, permitindo assim que os judeus e os prosélitos aceitassem as boas novas e também pertencessem a este Israel de Deus. Mais tarde, as segundas e terceiras chaves foi aos samaritanos e depois aos gentios. Excelente, isso. Obrigado, irmão Paulo. Temos aqui também uma nota
Quem eram os prosélitos? Vamos brevemente só verificar aqui o quadro. Ora, está na página 27, penso eu. Isso. Quem eram os prosélitos? Irmão Zé Carlos, por favor. Prosélitos eram pessoas que não tinham nascido judeus, não eram judeus naturais, mas tinham-se convertido ao judaísmo. E uma vez convertidos, eles eram judeus de pleno direito, inclusive submetiam-se às leis e até mesmo à circuncisão. Excelente, é isso mesmo. Muito bem, irmãos. Iniciamos uma excelente viagem. Vamos aprender muito com esses primitivos cristãos. Certamente a nossa fé e a nossa convicção em proclamar as boas novas de uma forma cabal vai correr nas nossas veias, por assim dizer. Por isso que continuemos a desfrutar deste excelente incentivo através deste livro. Muito obrigado pelos vossos excelentes comentários. Muito obrigado, irmão António, também pelo estudo bíblico. Como vimos esta semana, um homem ou uma mulher imperfeita podem ser úteis, muito úteis para Jeová. Agora a questão é, será que, apesar de imperfeitos, poderiam ser considerados íntegros? Úteis ainda entendemos, mas que dizer de íntegros? Bem, para a próxima semana a matéria responderá a esta questão. Vamos agora apresentar 2 anúncios vindos da organização, e o primeiro anúncio diz o seguinte: novas publicações disponíveis. É um prazer informar-vos que o índice de 2021 em português do Brasil já está disponível e pode ser solicitado com o pedido de literatura regular da congregação. Segundo anúncio: Índice das publicações da Torre de Vigia 2020. A edição impressa do Índice das publicações da Torre de Vigia de 2001 a 2020 não será produzida. Como pode levar algum tempo até que outro índice cumulativo esteja disponível, o Índice das publicações da Torre de Vigia de 2020 será produzido como uma brochura impressa. Os publicadores que desejam obter uma edição impressa desta brochura podem fazer o pedido ao Servo de Literatura. Portanto, temos muitas razões para agradecer ao Senhor Jeová por tanta bondade que Ele expressa e de formas extraordinárias. Certamente que os nossos corações estão cheios de alegria, e com essa alegria e gratidão por todas as bênçãos de Jeová, vamos entoar o cântico final com o tema Os Filhos Ungidos de Jeová, com base na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Após entoarmos o cântico, convidamos o irmão Diogo Costa para nos representar em oração.
Amém.